Fala minha gente, tudo certo? Eu sou o Rodrigo Pinheiro, você está no canal do Pi. Temos bastante coisa para falar hoje. Tem o jogo de ontem do Grêmio contra o Juventude, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem os discursos após o jogo que mudaram um pouquinho a tônica, tanto do presidente Romildo quanto do treinador Renato Portaluppi. Tem o Maicon que saiu lesionado, tem bastante coisa para a gente falar. Então não vamos perder tempo que o vídeo vai ficar gigantesco já, então solta a vinheta, vamos lá! Sim, você está no canal do Pi. Vamos falar bastante sobre o Tricolor, mas antes eu preciso te pedir uma coisa. Se tu não está inscrito ainda, te inscreve, meu velho, te inscreve, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também, vamos bater um papo, me dá o teu feedback, porque é só assim que eu vou conseguir saber exatamente o que vocês estão querendo e poder melhorar o meu conteúdo para estar passando para vocês, ok? Beleza? Vamos lá então, vamos falar de Grêmio e Juventude. Bom, Grêmio e Juventude jogaram ontem num jogo que não foi brilhante tecnicamente, aliás, esteve longe disso, primeiro tempo morno, primeiro tempo ruim, fraco. O Grêmio acorda no segundo tempo, na metade do segundo tempo, quando entra o Jean-Pierre, depois do gol, mais precisamente, o Grêmio acordou, o PP começou a fazer umas jogadas bem interessantes. Então o Grêmio, depois do gol, começou a jogar, começou a querer um pouco mais. Até então o Grêmio jogava apenas com o regulamento embaixo do braço, fazia o tempo passar e, enfim, isso foi o jogo mais ou menos, cara. Não teve grandes emoções ali no jogo, a não ser o Maicon. O Maicon saiu no final do primeiro tempo lesionado e até agora o que se sabe que foi uma lesão de grau 1, mas não tem previsão ainda para o retorno do Maicon aos gramados, não se sabe quanto tempo o Maicon vai precisar para se recuperar, ficar de fora, enfim. A única coisa que se sabe é que a lesão foi de grau 1. E tão questionado, tão criticado, Tassiano foi o autor do gol num cruzamento do centroavante, fazendo as vezes de lateral, Diego Souza, cruzou para o meio da área, onde o meia, fazendo as vezes de centroavante, Tassiano empurrou para dentro. 1-0, gol do Grêmio, classificação garantida nas quartas de final e 3 milhões no bolso do Grêmio. Agora, após a partida, tiveram as coletivas. E o curioso é que a tônica das coletivas mudaram. O Renato Portaluppi reconhecendo que o Grêmio precisa melhorar, reconhecendo que o Grêmio não jogou um futebol tão vistoso, mas o que importa, segundo o Renato, agora é o resultado, porque, enfim, está em meio a uma pandemia e tudo mais. Agora, o questionamento que mais foi feito na entrevista coletiva, tanto para o Renato quanto para o Romildo, foi quanto ao Jean-Pierre. Por que ele está fora do grupo por vezes? Por que por vezes ele não é a primeira opção para entrar? Por que ele não começa o jogo como titular? Enfim, vamos escutar o Renato Portaluppi, o que ele respondeu sobre todos esses questionamentos envolvendo o Jean-Pierre. Vamos lá. Olha, Matheus, é o que eu sempre falo para vocês, né, jornalistas, vocês têm todo o direito de perguntar. O problema é que tem certas coisas que o treinador conversa diretamente com o jogador, então não é só no Grêmio, em todos os clubes. Tem muitas coisas que você não fica sabendo e nem vão ficar sabendo, entendeu? Então quem sabe é o treinador, juntamente com o grupo dele, de quantos minutos o jogador pode aguentar, como está o jogador fisicamente, qual o peso do jogador, qual o tipo de trabalho que ele vem fazendo. Então são coisas, se o treinador chega aqui, e isso em qualquer clube, vocês vão falar que o treinador está expondo A, B ou C. E não é o caso. Eu já tive uma conversa longa, o Jean sabe do carinho que eu tenho por ele. Há 3 dias atrás eu tive uma conversa durante uma hora e meia com ele. Ele sabe do que ele representa para o Grêmio, para o nosso grupo. Hoje ele entrou muito bem, eu fui o primeiro quando terminou o jogo, fui lá, dei os parabéns para ele. Ele sabe da importância dele. Então, se ele não está sendo a primeira opção do Renato, ele sabe por quê. Mas daqui a pouco pode ter certeza que ele vai estar 100% e vai nos ajudar bastante. Tem certas coisas que o treinador conversa com o jogador. Tem certas coisas que o treinador não fala em público, entendeu?
Mas é um jogador que tem todo o carinho da diretoria, tem todo o carinho do grupo, do treinador, do presidente. É um jogador que, infelizmente, ele vem de uma sequência de lesões e não se encontra 100%. Então, esses jogos têm sido muito pegados. Se ele começa de cara, se ele é a minha primeira opção, ele está muito tempo parado, ele pode sentir o jogo e, de repente, quando ele está 30, 40 por hora, o adversário continua a 90 por hora. Então, é por isso que eu tenho poupado ele, tenho colocado o Jean para readquirir o ritmo de jogo dele no segundo tempo, no momento que tem um pouco mais de espaço, no momento que o adversário está um pouco mais cansado. Então, a gente está tendo todo o cuidado, mas ele sabe da importância dele para o grupo. Ele sabe o quanto ele é importante e a gente está tentando, aos pouquinhos, recuperar o Jean em todos os sentidos. Porque nós temos 3 competições, daqui a pouco o Jean está de volta, daqui a pouco o Jean vai voltar. No momento que eu sentir que ele está bem, tanto na parte física como na parte técnica, para iniciar uma partida, ele vai começar. Ele sabe da importância dele. Quanto o Jean é o que eu falo, ele tem o carinho de todo mundo, o Jean sabe da importância dele. A gente está tentando recuperar o Jean aos pouquinhos, tanto na parte física, a parte técnica ele tem, mas é importante ele readquirir o ritmo do jogo. Hoje, até essa partida, ele não se encontrava em condições de começar uma partida por alguns problemas. Eu tenho conversado bastante com ele. Ele sabe da importância para o grupo. Ele precisa estar bem em todos os sentidos. O Jean passou por alguns problemas familiares, depois ele teve Covid. E nesse meio tempo todo ele teve 2, 3 lesões sérias. Então não é assim da noite para o dia que o jogador vai recuperar toda a forma física dele e vai começar uma partida. Se eu começar com o Jean até essa partida de hoje, ele não estava preparado ainda para jogar os 90 minutos. Então ele sabe disso, ele sabe melhor do que ninguém. Ele sabe que eu estou tendo todo o carinho com ele, todo o cuidado com ele, para que ele possa voltar a ser o Jean que todo mundo conhece, que todo mundo espera que ele volte a ser, para continuar nos ajudando, até porque nós estamos em 3 competições. E eu volto a repetir, ele sabe da importância dele para o grupo. Tá aí o Renato falando sobre o Jean-Pierre. Por muito tempo o Jean-Pierre parecia quase que um assunto proibido no Grêmio. Não se falava no Jean-Pierre, até surgiu um burburinho de que o Renato teria uma rixa com o Jean-Pierre, que eles teriam brigado, ou que um não gostava do outro, enfim. Isso, pelo jeito, é passado. O Renato falou até que trata o jogador com carinho e tal, que ele sabe muito bem da maneira como é tratado pelo Renato. Não sei, foi a palavra do Renato na coletiva. Aliás, o Renato também foi perguntado sobre o Tassiano, porque surgiu a informação de que o Grêmio poderia envolver esse jogador com a tratativa do Cruzeiro para ter o Orejuela em definitivo. O Grêmio daria o Tassiano na negociação na troca pelo Orejuela. Sobre isso, o Renato defendeu o Tassiano com unhas e dentes e disse, daqui não sai, eu já falei que não sai. Não é mesmo, Renatão? Fala aí. Não, Bruno, já cortei. Não tem. O interesse do Cruzeiro não importa. Importante que o Tassiano é um jogador importante pra gente, não pelo gol que ele fez hoje. Ele é importante, nós temos 3 competições e eu gosto muito do Tassiano, é um jogador que joga em várias posições. Hoje, mais uma vez, ele foi muito importante. Então, é um negócio que a diretoria do Grêmio, junto com o presidente, tem que resolver junto ao Cruzeiro, na contratação do Panita, mas pode ter certeza que o Tassiano não vai ser incluído nesse negócio. Quem foi para a entrevista coletiva por parte da direção dessa vez não foi o vice-presidente Paulo Luz, e sim o próprio presidente Romildo Bolzan Júnior. E ele foi muito questionado, principalmente sobre as contratações do Grêmio, já que o tempo está se encurtando cada vez mais e a janela para a contratação, para quem vem de fora do Brasil, se encerra já nessa segunda-feira. E o que o Romildo falou? Responde aí, presida. Tem sim, nós estamos muito atentos a tudo isso, organizando muito bem as nossas tentativas de contratação. Temos um hall de jogadores. O departamento de futebol, na pessoa do Paulo, tem trabalhado muito intensamente a respeito disso, todos lá têm se vinculado muito a isso, e estamos buscando sim, e podemos ter novidades ainda. Nós temos uma margem de tempo que é exígua, mas é possível. Mas também aqui cabe um outro raciocínio, cabe fazer uma outra situação que é extremamente importante. Nós temos que valorizar também o que temos. O Grêmio tem jogadores que... o Jean-Pierre está em franca recuperação, em plena recuperação, é um exemplo disso, não estava jogando. O Alisson está fora, o Churin está chegando.
Ou seja, o Grêmio tem um elenco de jogadores ainda para experimentar, para fazer o time, para organizar, para melhorar. E tem jogadores que não estão ainda performando inteiramente, são jogadores contratados, mas que poderão performar. Na semana passada e durante um bom tempo até, Robinho tem sido a pauta dos noticiários esportivos pelo seu baixo desempenho, pela insistência do Renato com ele em campo, pelo seu contrato que está por ser renovado na próxima vez que ele entrar em campo com a camiseta do Grêmio, se vale a pena, custo-benefício, enfim. E o Romildo Bolzan tomou as dores para ele e pediu paciência e respeito com o grupo de atletas do Grêmio. Tassiano é outro também que estava sendo bastante cobrado e fez o gol agora da classificação contra o Juventude. Vamos ouvir o que o Romildo Bolzan pede aos torcedores. E aqui eu me permito fazer porque a gente já vive aqui no Rio Grande do Sul de vez em quando situações extremamente delicadas na desconstituição, na descompostura, praticamente na liquidação pessoal de um atleta tecnicamente, porque às vezes se tira alguém para Cristo, às vezes se tira alguém para pagar as contas dos outros, e o futebol não tem a conta de um nem de dois, o futebol tem a conta de 11, tem a conta de uma comissão técnica, tem a conta de uma direção de futebol, tem a conta de uma presidência, de uma administração de um clube, de um governo de um clube, tudo isso faz parte, mas o que é ruim, o que é absolutamente incompreensível às vezes são as descomposturas pessoais que liquidam as pessoas. Ninguém pode sobreviver num ambiente sadio de futebol quando se torna disseminado às vezes a desconstituição pessoal até mesmo, técnica e pessoal, porque se tu desfaz a profissão do sujeito, se tu desfaz a posição do jogador, às vezes tu não dá para ele o tempo necessário para ele responder, e às vezes ele não está respondendo, mas ele precisa às vezes ser trabalhado, e internamente todos trabalham para que ele efetivamente possa render, é o departamento de futebol, a direção de futebol, o pessoal que está no entorno, o pessoal, a comissão técnica, os médicos, os jogadores, os colegas, esse ambiente faz parte exatamente de estar solidário e superar os momentos, às vezes, de dificuldade, e ter o cuidado, às vezes, de ter respeito, muito respeito pela dignidade das pessoas. Eu já tive a oportunidade de falar isso a respeito do André e acho que nós estamos vivendo um certo momento, às vezes, de uma patrulha extremamente rigorosa e excessiva, seja às vezes das redes sociais, sejam às vezes da mídia, seja às vezes, enfim, não importa de onde é que vem. Mas o que eu quero resumir tudo isso é que nós temos jogadores que ainda não jogaram, que estão entrando, que o Alisson se recupera, o Jean-Pierre está em fase de recuperação, o Churinho vai jogar, o Everton, o Robinho, o Tassiano, outros jogadores estão em condições também de responder muito. O Lucas Silva também é um processo também de jogador que está nitidamente, quando entra muito bem. Então nós vamos ter que ter os dois laterais, sejam direitos e esquerdos, as duas duplas estão ainda também em fase de transição, em fase de transformação, em vários graus. Os zagueiros, quando têm entrado bem. Então o Grêmio busca sim mais reforços, o Grêmio procura um armador, o Grêmio procura talvez mais jogadores até, mas o que a gente não pode deixar de fazer é que tem muitos jogadores ainda no clube que estão em fase de adaptação, em fase de organização das suas posições e buscar as suas melhores características e que poderão desempenhar muito bem. E para isso, não é só ter paciência, não é só ter respeito, mas acima de tudo ter uma certa compreensão de que a dignidade humana tem que ser respeitada também. Olha, eu não posso deixar de dar meu parecer pessoal sobre isso, porque eu não tenho ouvido, presidente, ninguém na imprensa falando da pessoa, tanto do Robinho quanto do Tassiano ou de qualquer outro jogador. Ninguém tem falado da pessoa. Nós aqui, quando falamos de futebol, nós que eu digo imprensa, torcida, todos os amantes de futebol, por isso que eu me incluo nesse nós falamos da questão técnica do jogador, que sim, ele não está rendendo, ele está abaixo, ele está defasado fisicamente, sim. É por isso que nós cobramos e nós questionamos. Ninguém aqui afetou a honra do jogador, ninguém aqui falou sobre a vida pessoal do jogador ou qualquer outra coisa que o valha, até porque isso não nos diz respeito, nem dele, nem de qualquer outro jogador. Aliás, nos diz respeito a partir do momento que isso afeta na vida profissional, na vida de atleta, afeta no rendimento dele dentro de campo. Aí sim é interesse do clube e é interesse nosso de torcedores, membros da imprensa e todos os amantes do futebol. Aí sim. Agora, o que o jogador faz na sua hora de folga, nas suas férias, enfim, não nos interessa. Então, o que tem sido falado e cobrado, sim, é quanto às contratações que não estão dando efeito, quanto aos jogadores que não estão rendendo, principalmente que não estão rendendo o que se esperava desses jogadores. Então, presidente, eu acho que não houve nenhuma falta de respeito. Da minha parte, pelo menos, que eu tenha visto,
eu não vi ninguém faltar com respeito com nenhum jogador do Grêmio. E sim, se fez uma cobrança quanto ao rendimento dele dentro de campo. Só isso. Romildo também foi perguntado sobre Jean-Pierre. E é curioso, eu vou botar aqui um trechinho da coletiva onde o presidente Romildo Bozan ele cita 3 vezes a importância do Jean-Pierre e afirma que o meia está no grupo, que o Jean-Pierre é esse meia, que ele é titular assim que ele tiver em condições. É curioso, o Grêmio que até pouco tempo não falava muito, despistava e não dava informações sobre o Jean-Pierre, agora faz questão de enfatizar a importância do jogador e afirmar que esse é o jogador titular da meia do Grêmio, é isso aí. A minha impressão que fica, desde a primeira resposta do presidente que vocês puderam acompanhar sobre as contratações, é que o Grêmio, na figura do presidente, está tratando de valorizar o seu elenco, o grupo que tem, as contratações que fizeram, porque já está preparando o terreno, porque eu acho que vai acabar não vindo ninguém, nem Gaston, nem outro meia, nem nada. Eu acho que o Grêmio já está preparando o terreno para dizer, o grupo do Grêmio é bom. Vocês vão ver agora na resposta do Romildo Bozan falando sobre o Jean-Pierre, que ele já falou que o Jean-Pierre, sim, o titular 01, não tem contestação, e que eles estão procurando um segundo jogador de meia cancha apenas para completar o grupo, para dar mais uma opção para o Renato poder escalar. Então eu acho que isso aí já é uma maneira de preparar o terreno para dizer para o torcedor, vamos acalmar porque não vai vir ninguém, o grupo é esse, é o que tem, vamos até o final do ano assim. Mas com a palavra, Romildo Bozan Júnior. Olha, a peça está dentro de casa, quer dizer, no momento que o João recuperar plenamente toda a sua capacidade de jogar, nós temos a peça dentro de casa, nós vamos ter mais um. E aí se disputa a posição, se disputa a organização, mas vamos combinar que a primeira peça desse tabuleiro, no sentido de organizar plantel, está em casa, que é o próprio Jean. No momento que o Jean estiver recuperado, nós temos a posição preenchida. E no momento que nós tivermos mais um, nós temos a opção disso. O que nós estamos buscando é uma complementação de elenco para equilíbrio, mas estamos atrás dele e talvez até, vamos ver a necessidade, nós não estamos nem descartando a possibilidade de uma volância também, de um médio armador, exatamente para organizar a nossa posição de complementar todo o nosso elenco. O que importa é que a torcida saiba que nós não estamos parados. Nós estamos trabalhando muito fortemente, avançamos em muitos diagnósticos, avançamos em muitas situações, umas avançaram e não fecharam o negócio, outras sequer começaram porque não foi a avaliação suficiente, mas o Grêmio continua trabalhando mesmo com tempo escasso e exíguo. E eu quero te dizer que o armador, repito isso, o armador está no elenco, é o Jean, né? E a prova disso, no momento que ele estiver absolutamente e plenamente recuperado, está aqui no elenco. E temos alternativas, mas o Grêmio tenta sim mais jogadores para complementar o plantel e pode ser inviabilizado pelo tempo, mas também pode ser viabilizado. Essa é uma situação que os próximos 2, 3 dias vão dizer. Não, o Grêmio trabalha essa possibilidade de contratar, repito, o armador do Grêmio está no elenco, que é o Jean-Pierre, está em fase plena de recuperação, né? Mas o Grêmio trabalha sim mais a possibilidade de ter mais um exatamente para ter um plantel bem equilibrado com 2 jogadores para a opção do treinador. Mas veja bem, vou repetir mais uma vez para que todos entendam, o armador do Grêmio está em franca fase de recuperação e certamente serão os grandes responsáveis por belas jornadas que o Grêmio vai ter pela frente, que se chama Jean-Pierre. Tá aí, você acompanhou as 380 mil vezes que o presidente Romildo falou que o Jean-Pierre é o titular, é um jogador importante, que assim que ele tiver em condições, ele é o dono da camisa 10 do Grêmio e tal. Bom, esse é o novo discurso externo do Grêmio, pelo menos. Agora, em determinado momento da coletiva, no final da coletiva já, o presidente Romildo foi questionado quanto ao rendimento do Grêmio. Se ele acha que esse rendimento atual do Grêmio é suficiente para levar o Grêmio a alguma conquista, para ganhar algum título? Responde aí, presidente. Não é suficiente, não. Seria absolutamente tapar o sol com a peneira nesse sentido. Nós, em primeiro lugar, nos classificamos. Em segundo lugar, vencemos a partida. Mas vamos dizer assim que tivemos momentos no jogo de extrema dificuldade. Então isso é uma situação que preocupa, não tenha dúvida. Eu não quero tapar o sol com a peneira nesse particular. O futebol que o Grêmio tem apresentado até o presente momento não é um futebol para vencer um campeonato, mas é um futebol que todo o grupo a pleno e jogando à disposição do treinador é um elenco perfeitamente em condições de ser campeão. Um elenco, repito mais uma vez, perfeitamente em condições de ser campeão. Tem base antiga, tem cultura de fazer o futebol, tem experiência de fazer futebol e tem jogadores capazes de fazer muita diferença. Então, ninguém está convencido que nesse momento a gente tem condições de
pelo futebol que estamos jogando, ser campeão. Mas também no momento que todo mundo estiver a pleno e todo mundo estiver encaixado e o time se encaixar, nós temos a convicção que o que temos em casa é suficiente para encarar os campeonatos que temos pela frente, sim. Tá aí o presidente Romildo sendo sincero na sua resposta e falando francamente. Até agora isso era um discurso velado, um discurso de dentro do vestiário que não saía para ninguém, não vazava, e a gente ficava preocupado porque o discurso era em uníssono, dizendo que o Grêmio estava bem, que estava legal, que não precisava melhorar em nada, que estava tudo às mil maravilhas, quando a gente via que não estava. E agora o discurso mudou, um discurso mais realista, talvez motivado pela repercussão da entrevista do Maicon, pela saída, a forma como ele saiu no último jogo, não sei. Fato é que o discurso mudou, de lá para cá o discurso mudou. E esse discurso mais realista, esse assim, para mim como gremista, é o que me agrada mais, sendo mais sincero, mais realista, sendo mais transparente com a torcida, do que tentando tapar o sol com a peneira e fingindo que não existem problemas que todos nós estamos vendo que acontecem. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouco mais comprido do que o habitual. Pela segunda vez eu tenho que me controlar um pouquinho mais, eu acho. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E antes de encerrar, eu quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like e comentarem ali, ver como é que está o conteúdo, o que eu posso fazer para melhorar, entregar um conteúdo cada vez mais interessante para vocês e tal. Me deem dicas do que vocês preferem. E assim a gente vai melhorando e podendo criar conteúdos de mais qualidade para você, para ficar mais interessante para você, para mim, para todo mundo, ok? Beleza? E também mandar um grande abraço para a família Machado, para o seu Aldo, para o seu Roger, que é filho dele, para o Thiago, que é colorado, mas também gosta do canal do Pi. Então um grande abraço para toda a família Machado aí que assiste os vídeos do canal do Pi, beleza? Eu sou o Rodrigo Pinheiro e você está no canal do Pi.